Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, tô começando mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo de rotina de produção da minha confeitaria artesanal. Estou, na verdade, fazendo o renascer das cinzas esse canal, que há muito tempo eu não vinha por aqui, não postava vídeo nenhum. Mas, pra quem não sabe, meu nome é Juliana, eu tenho uma confeitaria artesanal em casa. E já faz alguns meses que eu decidi trabalhar em casa apenas com a confeitaria. Antes eu trabalhava em um local fixo e fazia meus doces, os meus bolos como uma renda extra. Aí eu decidi, desde dezembro, a gente tá em março, desde dezembro eu decidi que ia trabalhar apenas com isso, que ia me dedicar só a isso, e eu decidi voltar aqui pro canal e mostrar pra vocês, porque eu gosto muito de vídeos de rotinas de encomenda. Gosto muito de ver, então eu quis trazer aqui pra vocês e eu vou levar vocês pra acompanhar um pouquinho de como vai ser o meu dia. Agora são quase 1 da tarde, eu vou iniciar a produção hoje, hoje é quinta-feira, vou ter que iniciar mais tarde, né, mas pra esse final de semana, hoje é quinta, pra sábado eu tenho que entregar um bolo de 3,5 kg e mais 2 bolos de 6 kg cada, então é bastante coisa. Normalmente eu começo a produção antes, né, tem muita coisa que eu faço alguns dias antes, deixo congelada, por exemplo a massa do bolo, recheio, mas dessa vez não, porque algumas encomendas foram de última hora, também teve outras correrias, acabei deixando não fazendo. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo tudo que a gente vai fazer e vai produzir. Até queria já falar pra vocês, né, que aqui tá a minha panela mexedora, que é a panela mexedora da Shopee que eu comprei ano passado. E tem um vídeo aqui no canal, o vídeo anterior, o último vídeo que eu postei no canal foi sobre ela. E eu tenho atualizações pra trazer sobre ela, coisas muito importantes pra falar. Mas eu vou gravar um vídeo específico falando apenas da panela. Mas eu gosto muito dela, é muito boa. Então, pessoal, sempre a primeira coisa que eu faço antes de iniciar a produção do dia ou da semana é revisar todas as encomendas que eu tenho e as coisas que eu tenho para produzir. Então, eu adoro ter caderninho, né? Eu tenho um caderno para cada coisa. Então, esse primeiro caderno aí que eu peguei é o caderno onde eu anoto todas as encomendas que eu tenho. Eu coloco os dados do cliente, coloco informações sobre o pedido, valores, tudo certinho, conforme o cliente vai... se ele faz o pagamento total antes da metade do valor, que é o que a gente pede, eu vou anotando ali também. Então eu tava passando aí a limpo porque tinha 3 encomendas que eu ainda não tinha passado pro caderno. Então eu já fui colocando, isso é muito bom para que eu possa me organizar, né? E é uma forma de eu acompanhar todos os anos, né? Conforme vai, como tá crescendo a empresa, e também eu consigo controlar se teve algum cliente que fez uma encomenda no ano seguinte ele ainda não me chamou, eu posso mandar uma mensagem, então é bem bom pra fazer esse tipo de controle. Aí depois eu peguei esse meu outro caderno maior que eu uso pra tudo que é tipo de coisa também, e eu, se eu não me engano, eu já vinha anotando, fazendo a lista do que eu tinha pra fazer nesse dia. Como eu tinha comentado já com vocês, eu acho, no início do vídeo, eu tive umas quantas voltas para dar no centro e eu tinha umas quantas coisas para comprar. Então, eu gosto de sair de casa já com tudo anotadinho. Então, eu coloquei ali o que eu tinha que comprar na casa de confeitaria, de produtos, de insumos para trabalhar, o que eu queria comprar para mim no centro, o que eu precisava, as voltas que eu precisava dar. Eu já vou colocando tudo aí a limpo, que aí já fica mais fácil, eu consigo, como eu tinha pouco tempo, né? Eu consigo já fazer todas as minhas voltas sem ficar enrolando muito, sem esquecer, sem deixar nada pra trás. Porém, às vezes acontece de eu fazer a lista e esquecer em casa. Isso também acontece, mas faz parte. Mostrar pra vocês como é que eu faço, pessoal, pra me organizar, ó. Eu peguei aqui uma folhinha de papel, então eu coloquei aqui o que eu quero produzir hoje. Como eu vou começar a produção já tarde, né, o certo é eu começar pela manhã, e amanhã eu tive outras funções e vou começar, na verdade, a produzir, acho que eu vou começar a conseguir produzir só a partir das 5 da tarde, hoje, né. Então eu coloquei aqui, eu tenho que fazer 2 massas de bolo pra
bolo de 6 kg, ou seja, são 2 bolos de 6 kg que eu tenho que fazer 2 massas. Preciso fazer 3 receitas de branquinho, 3 de brigadeiro e 3 de beijinho. Quando eu boto 3 receitas, quer dizer que cada receita é um leite condensado e um creme de leite. Aí o que eu faço pra me organizar? Eu faço esse papelzinho e coloco na geladeira. Ou eu coloco aqui do ladinho ou na frente. Aqui também, passa rapidinho, aqui eu costumo botar pra não mostrar os dados, alguns papelzinhos com encomenda quando tem. Aqui tem os objetivos de vida, tudo ali uma encomenda grande que eu tenho pra julho. Aí eu vou botando tudo na geladeira. Aí normalmente eu boto aqui do ladinho ou eu boto bem na frente, que eu consigo me organizar. Aí conforme eu vou fazendo, eu vou riscando. Já tô aqui também com alguns leite condensado separado aqui, já direitinho. E na verdade, pessoal, esses daqui que eu tenho aqui, na verdade é para produção de docinhos para um casamento, que na verdade é o casamento da minha irmã mais velha, que ela vai casar daqui a mais ou menos um pouco mais de uma semana, não, mais de 2 semanas daqui. Ela vai casar daqui uns 16, 17 dias e eu vou fazer os doces. Só que os doces pro casamento eu vou gravar outro vídeo pra vocês. Aí vai ser um vídeo específico da produção de doces pra um casamento. Aí vai estar bem legal, vou mostrar pra vocês. Eu já tava até deixando separado, porque eu já ia começar a produzir, que depois a gente pode conversar um pouquinho mais também em relação ao congelamento. Porque eu já ia começar a produzir agora essa semana e ia deixar algumas coisas congeladas. Porém, como tem as outras produções, né? Eu tenho outras encomendas. Aí vai acabar que eu vou deixar pra semana que vem, que hoje como é quinta e final de semana eu trabalho só de sábado de manhã, né? Então eu vou deixar pra semana que vem, uma semana que vem eu gravo pra vocês produzindo esses doces. Bom, aí agora que eu já organizei ali, né, as coisas que eu tenho pra fazer, os lugares que eu tenho pra ir, eu vou aproveitar agora, são 1 da tarde. Então agora eu vou me arrumar, vou decidir se eu vou a pé ou vou de Uber, de garupa, porque eu moro pertinho do centro, dá umas 5 quadras, eu acho. 5, 6 quadras, um pouquinho mais. Só que tá um calor aqui em Bagé, que tá assim, ó, sensação de 40 graus, o sol tá de torrar o couro. Então eu não sei se eu vou ir de Uber ou se eu vou ir a pé mesmo, botar um boné e ir a pé. E aí eu vou mostrando pra vocês que eu consegui gravar na rua, eu gravo, mostro pra vocês, eu comprando as coisas. E aí mais tarde, então eu volto aqui pra gente também iniciar as produções. Então aí eu já tava na casa de embalagem, que a gente chama aqui. O meu cestinho já tava cheio de leite condensado, chantilly, algumas coisas. Eu já tava pegando aí, escolhendo uma velinha pro bolo do meu padrasto. Só que, pessoal, depois que eu escolhi tudo e enchi o meu cestinho, eu fiquei refletindo, porque eu achei que os preços não estavam muito legais do leite condensado, creme de leite. Eu achei que tava tudo meio caro. E aí eu fiquei refletindo sobre isso e eu ia ter que dar outras voltas. Depois eu pensei, eu vou carregar esse monte de peso e perigando tá pagando mais caro. E aí eu tinha pego também pratinho, garfinho, tudo. E aí no fim acabei devolvendo tudo pro lugar e fui em outro lugar. Porque pra ver se eu conseguia achar mais barato e porque o outro lugar era mais perto do outro compromisso que eu tinha também. Então ia me facilitar a vida. E aqui, então, eu já estava em outro lugar, né? Parece meio que um atacado grandão. E aí eu fui pegar as coisas e no fim tava tudo o mesmo preço. Não resolveu muita coisa, mas aí eu acabei pegando tudo aí mesmo. Que pelo menos ia encurtar o caminho que ia ter que carregar essas coisas, porque eu ia ter que colocar tudo na mochila, porque eu tava a pé. Então eu ia carregar peso por menos tempo. Aí já vim pegando mais algumas coisinhas pra mim também que eu tava precisando. Gente do céu, acabei de chegar em casa do estado, criatura. Sua dor tá um calor, eu acho que tá uma sessão de 40 graus. 40 graus. Acabei de chegar em casa, no fim fui no centro, passei na casa de embalagem que vocês viram, né? Eu chamo de casa de embalagem, mas eu fui numas quantas. E aí no fim fui lá no cartório, que a minha irmã precisava que eu assinasse os papéis. No fim não precisava que a gente tivesse ido hoje. Mas aí no fim a gente esperou um tempão lá que demorou. E aí no fim não precisou, mas aí depois a gente ficou no centro, já comeu alguma coisa, porque a gente tava todo mundo sem almoçar. E agora, no resumindo, a minha produção vai começar mega tarde hoje, né? Então eu vou mostrar pra vocês, ainda vou trabalhar, porque são 6 horas da tarde, eu vou me ajeitar aqui, me endireitar. Porque eu não posso deixar pra última hora, né? Imagina, hoje é quinta-feira, 6 da tarde. Eu tenho, ao todo, 15 quilos de bolo pra entregar no sábado. Então não dá pra deixar pra última hora, tem que atracar. Então eu vou mostrar tudo pra vocês que eu vou fazer agora de noite. Dependendo da quantidade de coisas que eu conseguir adiantar hoje,
a gente finaliza esse vlog, esse vlog de hoje. E aí eu dou continuidade amanhã em outro vídeo. Mas se eu achar que hoje eu não conseguir render muito, fazer muita coisa, eu sigo amanhã nesse mesmo vlog. Mas aí vocês vão acompanhando e a gente vai vendo. Agora primeiro eu vou trocar de roupa, botar a touquinha, né? Pra guardar esse cabelo, vou me recompor, tomar uma água e daqui a pouco eu volto pra gente começar a produção. Deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês o que é que eu comprei lá. Não sei se a imagem tá muito boa, gente, parece que esse celular tá meio ruim a câmera. Mostrar rapidinho pra vocês que meu celular tá quase sem bateria, ainda tem isso, ainda vou ter que deixar ele carregar um pouco pra poder gravar pra vocês. Mas aqui pra casa eu comprei, fui numa lojinha, comprei uma jarrinha e umas escovinhas que eu tava precisando. Comprei esse treco aqui do regulador do botijão, porque fiquei sem gás na hora do almoço, fiquei sem gás. Aí liguei, pedi o gás, paguei o gás, não funcionou o trequinho do nosso botijão, seguimos sem gás, tive que comprar, no zóio da cara. Aí peguei um guardanapinho de papel pra mim, umas... gelatina. Aí aqui comprei alguns leites condensados para um dos bolos. Esse aqui é um dos bolos de 6 kg. E aqui eu comprei algumas coisas que faltavam pro outro bolo de 6 kg. E como é pro aniversário do meu padrasto, eu já comprei pra ele as velinhas, pratinho, garfinho e tudo. Aí hoje foi o que eu comprei na rua, foi isso. E não consegui comprar tudo, né? Faltou chantilly. Eu tenho que comprar chantilly, tenho que comprar a embalagem pro bolo. E mais algumas coisas. Agora eu vou ver se o que eu tenho de farinha, olha, eu consigo fazer os 2 bolos grandão. Pra pelo menos as massas do bolo a gente conseguir assar hoje. Mas meu primeiro objetivo é conseguir trocar sozinha isso aqui, ó, do botijão. Que Deus abençoe que dê tudo certo. Aí peguei uma fitinha também, uma fita Drex. Então agora sim, oficialmente iniciando a produção. Comecei pegando a minha panela mexedora, minha amiga. Panela esta que eu comprei na Shopee, que inclusive o vídeo anterior, o último que eu postei no canal antes desse, é sobre a panela. E eu pretendo trazer outro com atualizações depois de meses de uso dela. Então eu comecei colocando um recheio de branquinho, que é basicamente só leite condensado e creme de leite cozido. Então eu coloquei 3 caixinhas de leite condensado e 3 caixinhas de creme de leite, que esse recheio era para um dos bolos de 6 quilos, né? E aí para um bolo de 6 quilos eu uso 6 leite condensados e 6 creme de leite. Então eu vi dividindo que esse bolo era com 2 recheios diferentes, coloquei tudo ali, eu sempre misturo um pouquinho antes de colocar a panela e já vinha aí encaixando. Essa panela é muito fácil de usar, elas vêm ali com as borboletinhas ali pra te encaixar nos parafusos, encaixa tudo direitinho, depois eu já venho com o cabo dela, que eu ligo na tomada, encaixo aí nela, ligo no botão e ela segue funcionando lindamente. E depois que eu coloquei o recheio para mexer, eu simplesmente separei tudo lindinho os ingredientes para começar a assar as massas do bolo. E aí quando eu fui pegar o fermento, eu percebi que eu não tinha fermento para assar as massas, não vi, não passei no mercado para pegar e não consegui começar a produção das massas dos bolos na quinta-feira. Tive que deixar tudo para sexta. Porém, eu não deixei que isso me abalasse, eu segui o baile. Então, aí já tava o recheio de branquinho, aí eu sempre desligo pra ver o ponto, se o ponto tá certo, ou eu desligo, normalmente eu desligo a panela e vejo ali quanto tempo ele leva pra juntar, né? E também uso a espátula. Então, o meu recheio de branquinho já tava pronto, bem cremoso, maravilhoso, já vim tirando da panela e passando pra um recipiente pra ele poder esfriar. E assim que saiu meu primeiro recheio, eu sempre faço assim, eu sempre começo pelo recheio mais neutro, que aí eu posso ir reutilizando a panela sem precisar estar lavando a cada doce que eu for mexer. Então eu recém tinha tirado o recheio de branquinho e agora eu já vim com outro recheio que, se eu não me engano, era o recheio de beijinho, né? Que nada mais é do que leite condensado, creme de leite e coco ralado. Aí nesse caso eu também tava usando 3 receitas, né, que são 3 leite condensados e 3 creme de leite. Aí eu mostrei pra vocês a marca do coco que eu adoro usar, que aqui na minha cidade eu acho no Atacadão. Aí então eu compro sempre o pacote de 1 kg, pra mim ele é um dos melhores. Aí eu já tinha pesado ele porcionado, aí eu coloco e dou uma mexidinha com fouet pra dissolver, né, pra ajudar a dissolver, e já venho colocando a minha panela mexedora. Eu acho bem importante essa parte da gente dissolver com o fouet pra não ficar nenhum gruminho, porque a panela ela só mexe, né, ela não mistura. Então já vim encaixando aí a minha panelinha ali daquela maneira que eu expliquei pra vocês mais no início.
e já venho colocando ela para funcionar mais uma vez. Nesse dia, como eu disse para vocês, então eu não consegui botar as massas para assar, então eu fiquei focada mesmo em fazer os recheios. Enquanto o recheio de beijinho tava na panela ali, tava cozinhando, eu já vim então fazendo o quê? Lavando a louça, porque é um eterno lava e suja a louça dia e noite. Não, claro que aí tinha louças da casa, né, do nosso uso, mas também, normalmente, quando eu tenho muita encomenda, principalmente no final de semana, acaba acumulando bastante louça, porque como é só eu na produção, então fica pra mim o trabalho, né? Tanto de produzir os doces, quanto também de lavar, organizar, limpar, deixar tudo direitinho. Então eu não gosto de ver muita louça ali na pia, às vezes acontece de acumular, mas assim que eu tenho um tempinho, eu já venho lavando tudo pra poder seguir a produção com tudo limpinho e tudo organizado. Recheio de beijinho, então, já quase pronto. Eu vim mostrar pra vocês, eu botei o braço na frente, mas a ideia era mostrar como é que eu faço pra ver o ponto, né, dele na panela mexedora, que a panela mexe, mas ela não desliga sozinha, né. Então a primeira coisa que eu faço é desligar a panela por alguns segundos e ver quanto tempo o doce leva pra se juntar, né, novamente ali na panela. É como se fosse o caminho de Moisés que a gente faz quando tá mexendo na mão, né? Mesmo processo. Ou se não, eu pego um pouquinho na espátula, levanto e vejo se já tá caindo em blocos. Aí, então, estando tudo certinho, já com ponto, eu venho retirando a panela. Ou sempre, vocês devem ter percebido, eu passo um paninho de prato sempre embaixo, né, do motor da panela ali, porque normalmente fica um pouquinho suado aí pra não pingar no doce ali, pra não ter esse perigo. Aí eu sempre passo o paninho de prato antes de tirar, e aí já venho desencaixando a panela e passo para um recipiente para ele começar a esfriar antes de eu levar para a geladeira. Bom, pessoal, estou aqui eu de novo, que começa com as minhas touquinhas, né, porque eu tenho tanto cabelo que eu tenho que botar uma touquinha aqui, uma touquinha aqui. Talvez esteja dando um pouquinho de barulho por causa do ventilador que tá ligado, mas não tem como, porque tá muito calor. E como vocês viram, o dia de hoje, de quinta-feira, eu não consegui fazer ainda quase nada, porque eu tive compromisso de manhã e aí tive compromisso na tarde, eu cheguei mega tarde, mas consegui fazer alguma coisa. Vocês viram aí que eu produzi, então, 2 recheios, consegui fazer, só 2 recheios, mas já ajudou bastante. E agora já tô fazendo janta, que já são 8 e pouca da noite, e já vou finalizar por aqui. Mas agora eu continuo aqui nesse mesmo vídeo com vocês, mostrando a minha sexta-feira. Essa foi a quinta, que não rendeu quase nada, mas amanhã eu pretendo começar bem cedo e fazer bastante coisa. Então, daqui uns segundinhos eu já volto aqui no dia anterior. Opa! No próximo dia. Então, acabamos iniciando o dia mais uma vez, como quase todos os dias, nas casas de confeitaria, comprando materiais para trabalhar. E aí, pessoal, já tô de volta. Já é sexta-feira de manhã. Não sei que horas são, deve ser umas 10 horas. Vocês viram aí que eu mostrei bem rapidinho, a gente foi de novo na casa de embalagem, que faltou coisa eu comprar ontem. E tive que investir num saco de cacau de 1 quilo. Ai, gente, tá tão caro. Olha, a vida da confeiteira não é fácil. Valorizem, nunca achem que tá caro, porque nunca vai ser o suficiente. A gente nunca vai cobrar o que realmente deveria valer, porque caríssimo. Quase 50 reais num saco de 1 quilo de cacau da melhor qualidade, né? Porque mais barato tem, mas não vale a pena. Depois eu vou mostrar pra vocês qual que eu uso, que é assim, ó, maravilhoso, perfeito. Vou indicar pra vocês. Comprei mais algumas coisas no mercado e agora eu vou ver como é que eu vou fazer. Eu acho que eu vou começar a produção das massas do bolo agora, já pela parte da manhã, porque o almoço já tá pronto, então não vou precisar fazer. E aí eu vou fazer as massas dos bolos, que eu já comprei o fermento, que foi o que faltou ontem. Comprei o leite também, que ia faltar. Comprei umas embalagens. E vamos lá, vamos começar então. Que eu ia mostrar pra você, eu comprei um leite chantilly, tô gostando bastante de comprar desse de meio litro, tá saindo bem mais em conta, bem mais não, mas fica R$2 a menos do que se eu comprar 1 litro fechado. E eu gosto muito dessa marca, das que vende daqui, ó, da Flashman. É a Gran Finale, esse que é muito bom, e a Norcal, que eu adoro, que é o rosa. Comprei o fermento pra bolo e o cacau que eu uso, ó, que é o Cical.
50% cacau. Ele é um pouquinho mais caro, né? Tem outros mais baratos, mas esse aqui pra mim ele é perfeito pra fazer tudo, pra fazer bolo, pra fazer brigadeiro. Olha, brownie então nem se fala. Ele tem um cheiro de chocolate puro e um sabor de chocolate que vocês não têm ideia. Pra mim é o melhor que existe. É R$40 esse saquinho de 1 quilo aqui, mas vale muito a pena o investimento. Então bora lá iniciar oficialmente as produções da sexta-feira. Então eu já comecei fazendo as massas do bolo, que aí no caso eu já tinha passado lá no mercado pra comprar o que tava faltando, que era o fermento do bolo, que foi o que me impediu de começar no dia anterior. Aí já vim colocando a minha massa pra bater. Eu sempre começo com os ovos, o açúcar, bato, depois coloco o óleo, o leite, farinha. E essa minha massa eu não uso pão de ló aqui na minha confeitaria, tá? Eu não me encaixei muito bem com ela, porque normalmente eu faço bastante bolo estruturado, bastante bolo decorado, temático, então o pão de ló não tem tanta estrutura, né? Eu, por enquanto, prefiro não estar utilizando. Eu utilizo essa minha massa aí, que eu acho ela maravilhosa, é uma massa um pouco mais econômica, ela fica super estruturada, é uma massa que tu pode umedecer bastante, que ela fica... assim, ó, fica incrível. Eu uso ela há muitos anos. Eu acho que desde que eu comecei a trabalhar com confeitaria, é essa massa de bolo que eu uso. Então, eu não abro mão. Aí, eu sempre dou preferência por peneirar a farinha na hora que eu tô fazendo a massa do bolo, pra não criar aqueles gruminhos, né? Porque às vezes fica tudo embolotado e a gente às vezes nem consegue desmanchar as bolinhas de farinha que cria. E aí eu venho, pra ser bem sincera com vocês, eu gosto bastante mesmo, de bater massa de bolo na mão. Não gosto muito, eu comprei essa batedeira já faz alguns meses, a batedeira planetária. Eu amo ela, ela é maravilhosa, principalmente pra bater chantilly. Mas as massas do bolo, eu não sei, eu tenho a impressão de que ela não bate direito. Então as massas de bolo, normalmente eu sempre bato na mão. É que como nesse caso eram 3 receitas de massa pra cada bolo de 6 quilos, era muita coisa, não ia rolar eu bater tudo na mão. Eu não ia ter força pra tudo isso. Então aí eu vim dando preferência por botar nela. Aí nessa parte eu já tava colocando fermento, que é o último passo, pra depois vir colocando nas formas. Aí então eu já fui limpando, dando uma limpadinha aí na bancada, pra passar pra forma, né? Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou untar essa forma. Normalmente eu gosto de usar o papel toalha, aquele da folha grande, né? Mas quando eu não tenho, eu utilizo aí, que vocês vão ver, o guardanapinho de papel, aquele tradicional que a gente usa em aniversário, e dá muito certo. Depois, na hora da prensagem dos bolos, vocês vão ver que realmente dá muito certo. Então eu sempre passo uma camadinha só no fundo de óleo de cozinha, e já venho colocando ou o papel toalha, que nem eu disse pra vocês que é o que eu prefiro usar, ou se não esse guardanapinho de papel mesmo. Eu só abro ele de um lado ali, deixo ele ainda com uma folhinha dupla, né, pra não ficar muito fino, senão não fica tão bom. E aí eu já despejo toda a massa em cima do papel, e bem tranquilo, dá super certo na hora de assar, não tem problema nenhum, ele desenforma super rápido. E aqui eu já fui colocando o meu forninho velho de guerra, já fui colocando as 2 massas do bolo. Não mostrei a segunda massa pra vocês porque é exatamente o mesmo processo, né? Eu usei as 2 formas que eu tenho em casa, que elas estão meio feinhas, mas elas funcionam ainda perfeitamente. E agora eu já vim colocando então a minha panela pra mexer. Ela já tava limpinha, né? Porque no dia anterior eu usei ela. Eu uso mais de uma vez ela sem lavar quando são recheios neutros, mas quando fica, né, algum recheio pra fazer no outro dia, eu lavo ela tudo direitinho. Então já vim colocando mais 3 receitas de doce. Então esse era o brigadeiro de chocolate, que era recheio de um dos bolos dos grandão. Então eu coloquei 3 caixinhas de creme de leite, 3 caixinhas de leite condensado, e vim colocando o cacau, que é aquele cacau que eu mostrei pra vocês mais no início do vídeo, né? Antes de botar o cacau, eu gosto de misturar um pouquinho com fouet, pra dissolver um pouco desse creme de leite junto com o leite condensado. Cada pessoa faz de um jeito, tem gente que gosta de misturar o cacau só no leite condensado ou só no creme de leite. Eu gosto de fazer assim. Então, como eram 3 leite condensados, 3 creme de leite, eu normalmente uso uma colher bem cheia de cacau para cada parzinho, né? Para cada leite condensado e cada creme de leite. Nesse dia eu resolvi botar uma a mais. Eu acho que não tinha necessidade, depois eu tava observando e quando eu provei, né, o recheio. Mas não tem problema, ruim não ficou, ele ficou lindo, ficou maravilhoso. Mas eu podia ter colocado uma a menos, porque querendo ou não, como é um insumo mais caro, né, a gente tem que usar realmente só o necessário sem ultrapassar os limites.
Mas aí, então, eu acabei colocando 4 colheres, mas é o cacau 50%, né? Então, mas se eu tivesse colocado 3 colheres, já estaria ótimo. Aí depois, então, eu pego sempre o fouet, porque o cacau, sim, é um pouquinho mais chato, então tem que dissolver ele muito bem antes de colocar a panela pra mexer. Depois já vim encaixando ela aí direitinho, como vocês já viram outras vezes. Encaixo ela direitinho, conecto na tomada e coloco ela pra mexer esse recheio e vou fazer outras coisas. E aqui então, só pra mostrar pra vocês que o recheio já estava pronto, se eu não me engano, estava quase pronto, mas em mostrar como é que fica na panela, ele não gruda nada no fundo. E olha que coisa mais linda e mais chocolatuda ficou esse recheio de brigadeiro. Vai dizer que não. Ficou muito lindo, muito brilhoso, muito cremoso. E aí, por isso que é importante também cuidar muito bem o ponto, né? Porque a panela, ela só mistura, né? Ela não desliga. Já terminei então o primeiro turno de trabalho da nossa confeitaria. Tô aqui na sala. E terminei então os recheios que eu precisava pra amanhã. Eu mostrei pra vocês eu produzindo os recheios dos 2 bolos de 6 kg, que é 6 kg cada. Porque o bolo de 3,5 kg ele já tava pronto, que ele tava congelado. Aí é só decorar ele mesmo, que eu vou mostrar também em outro vídeo decorando eles. E aí agora tá as 2 massas no forno, então que elas vão demorar um pouquinho pra assar, porque é muito grande, né? Tem 3 receitas de massa em cada forma. Então vai demorar um pouquinho pra terminar de assar. Agora são 1h da tarde, vão ser. Eu já almocei, recém-almocei, comi uma saladinha com um pouquinho de estrogonofe, porque a confeiteira tá em fase de emagrecimento. E agora eu vou descansar um pouquinho, tá muito calor. Ah, que sim, tá... Mas, graças a Deus. Muito calor por aqui, então eu vou descansar um pouquinho enquanto termina de assar as massas, porque aí na parte da tarde a gente vai começar a montagem, né? Montar e prensar os 2 bolos de 6 kg, porque eu vou decorar eles amanhã de manhã, no sábado, né? Decoro de manhã e entrego à tardinha ou à noite. Então daqui a pouquinho eu volto. Primeiro bolinho acabou de sair do forno, assou, tá bem lindo, bem douradinho. Aí eu já vim aqui, ó. Isso aqui é o que eu tinha que ter feito ontem, no fim acabei fazendo hoje. Então eu já assei as 2 massas de bolo de 6 kg. E fiz as 3 receitas de brigadeiro que eu preciso. Aí agora o que eu tenho pra hoje, eu tenho que esperar tudo esfriar, né? O recheio de brigadeiro e as 2 massas do bolo tem que esperar esfriar um pouco, pra poder prensar os 2 bolos de 6 kg. Aí eu acho que pra hoje é isso. Tem os 2 bolos de 6 kg pra montar e prensar, que eu vou mostrar pra vocês todo o processo. E o outro bolinho já tá aqui, deixa eu mostrar. A geladeira tá cheia de coisa. Nata e chantilly, coisa. E aqui eu já tenho o outro bolinho, ó, ele tava congelado, ele tava no congelador. Aqui tem um bolo prensado de 3,5 kg, que aí depois eu mostro pra vocês eu tirando ele daqui. Aqui tem 2 recheios que estavam esfriando, eles estão assim descobertos, porque eu já vou tirar eles daqui pra deixar em temperatura ambiente, que fica mais fácil de prensar os bolos. Aqui então eu peguei o bolinho que eu comentei com vocês no início do vídeo, que ele já tava pronto, só que ele tava congelado, e eu congelo ele assim, montadinho já, com recheio, com massa, já com a massa umedecida, e ele fica simplesmente perfeito, é só deixar de um dia pro outro na parte de baixo da geladeira que ele fica perfeito. Inclusive eu tenho feedback da cliente dizendo que ela amou, que tava perfeito. Então eu vim desenformando ele, eu sempre uso esses saquinhos plásticos, normalmente eu uso aqueles 100% transparentes, né? Esse tinha uma marquinha ali, uns desenhozinhos, mas nada que interfira. Então eu já vim desenformando, colocando nessa embalagem, que normalmente é o que eu uso tradicionalmente pro bolo redondo, né? Pra ficar mais fácil a entrega. Depois de colocar aquele bolinho redondo então na embalagem dele, eu coloquei ele na geladeira pra gente decorar depois, porque a decoração desses bolos eu vou postar no próximo vídeo, aí só decorando. Então eu tô mostrando pra vocês, ó, olha como sai fácil, como fica perfeito assando o bolo usando aqueles guardanapinhos de papel. Então eu já tirei a massa do bolo aí e vim com esse cortador que eu comprei na Shopee, baratíssimo, que eu particularmente adoro. Eu super me adaptei a ele, eu não gosto de cortar o bolo com a mão livre, com faca de serra, mesmo aquelas grandonas, porque eu corto tudo torto, então isso aí pra mim é perfeito. Então, com a mesa bem limpinha, tudo certinho, eu venho cortando as camadas do bolo e venho empilhando ali, separando, né, pra depois ir montando, pra tentar ficar o mais organizado possível.
Às vezes, quando chega nessa parte de cima do bolo, que tem umas casquinhas mais firminha do lado, esse cortador é um pouco chatinho. Então, às vezes, tem algumas partes que tu tem que dar uma ajudinha pra ele com uma faca, pra ele conseguir passar nas laterais, né, onde fica a casquinha. Então, eu já tirei as 3 camadas aí de bolo, e essa terceira, né, que sempre fica mais fininha, que é o topinho do bolo, eu vim tirando só aquela partezinha de cima ali pra ele ficar nivelado. Aí eu já vim limpando todos os farelinhos da mesa pra tentar fazer o mínimo de sujeira possível, que é difícil, porque sempre faz bastante bagunça. Aí então eu já peguei o outro bolinho, ele é só um pouquinho a mais ali, vocês podem ver que ele tá um pouquinho mais douradinho, mas nada que interferisse. Aí então eu também já desenformei ele, peguei esse meu cortador. O bom é que esse cortador, nivelador, né, ele literalmente ele nivela a massa do bolo. Então tu escolhe a altura, né, no caso, que tu quer, quantos centímetros tu quer do diâmetro, né, da altura da camada do teu bolo. E aí, então, eu já vim com ele ali, de novo, ó, com a faquinha, dando uma ajudinha, porque quando tá uma casquinha mais durinha do bolo, ele, como não tem fio, né, não é uma coisa afiada, ele é só um ferrinho, um fiozinho, ele vai precisar de uma ajuda. Aí, então, eu sempre uso uma forma de cortar carne, né, que eu não uso, e também, que eu uso pouco, e tô usando a parte de baixo também, né, pra me ajudar a pegar, pra essas massas não quebrarem. Porque, querendo ou não, é uma massa grande, né? Mesmo que a massa esteja estruturada, se é uma massa muito comprida, se eu pegar de qualquer jeito, ela vai acabar quebrando. Aí depois que tá tudo separadinho, a massa aqui do lado, vocês veem que ela tá meio mesclada ali com uns pedacinhos a mais, mas é que o que sobra do topo, eu normalmente às vezes coloco na lateral ali, pra ele ficar cada vez mais nivelado. E aí então eu tô mostrando pra vocês como que eu molho os meus bolos, que é com guaraná. Isso mesmo, gente. Aqui na minha região é super comum. Eu não sei onde vocês moram, mas aqui é mega comum. Inclusive, o bolo, assim, ó, a referência que a gente tem de bolo de infância são bolos molhados com guaraná. E eu sempre uso esse guaraná que tem muito aqui na minha cidade, que é o charrua, que pra mim ele é ótimo, ele é delicioso pra molhar bolo, ele é perfeito e ele é muito mais em conta. Enquanto um guaraná de marca famosa tá R$8, 2 litros, ele tá 5 e pouco. E pra molhar bolo ele é perfeito. Então eu coloco nessa bisnaga, que é aquelas bisnaguinhas de ketchup e maionese que tem nas lancherias. Coloco meu guaraná ali e venho umedecendo. Aí eu já coloquei a primeira camada de massa. Eu umedeci embaixo antes de colocar ela. E aí venho umedecendo bastante, principalmente essa parte que é onde fica aquela parte douradinha de baixo, que é onde o bolo assou, né? E algo muito interessante, gente, sobre molhar o bolo com guaraná é que primeiro que o sabor da massa fica delicioso. Claro que eu não costumo usar quando a massa é de chocolate, aí eu acho que não combina, mas quando é a massa branca, a massa de baunilha, pra mim fica perfeito. E o guaraná, ele não molha a massa, como é, deixa eu explicar pra vocês. Ele umedece a massa, então tu come, ela fica aquela massa super úmida, assim, ó, saborosa, e não fica empapado, sabe, quando fica molhado. Então é por isso que eu acho ela perfeita, não azeda fácil, assim, ó, é super tranquilo. E aí, então, eu já vim colocando a primeira camada de recheio, que eu no fim eu tô falando, né, também me empolguei falando. Aí, que era de branquinho, e aí eu tô usando ali do lado uma xícara com água limpa, e eu uso a colher para colocar o recheio, e para não grudar o recheio na colher, né, eu vou molhando ali, para facilitar na hora de espalhar. Então, aquele primeiro recheio era de branquinho, e esse segundo recheio é aquele brigadeiro de chocolate que a gente fez. Ele ainda tava morninho, então por isso que ele tá mais molinho, mais maleável, então o que é bom, porque ele fica muito mais fácil de espalhar ali na forma, não dá trabalho, ó, bem tranquilo, bem mais fácil do que tava o branquinho, que já tinha ficado pronto no dia anterior, e tinha dormido na geladeira. Então eu vim aí, coloquei todo o recheio. Eu sempre gosto de colocar assim, em bloquinho mesmo. Eu não gosto de usar colocando na manga de confeitar, pra mim não dá certo. Eu não me adaptei desta maneira, mas né, cada um faz do jeito que gosta. Eu gosto assim. Aí então eu já vim colocando, vim espalhando bem, que inclusive, como eu disse pra vocês, esse brigadeiro ficou bem chocolatudo, bem bonito, maravilhoso. Espalhei tudo e já vim com a segunda massa. A segunda massa que eu tentei virar aí na mesa, e aí vocês vão ver que eu quebrei ela, mas não interferiu em absolutamente nada. Depois vocês vão ver eu decorando ele e vocês vão ver que não interferiu em nadinha o fato de ter quebrado. Isso que essa é a última massa, é a massa que vai ficar embaixo, né? Ou vai ficar todo o bolo em cima dessa massa e deu super certo. Aí vim umedecendo também, umedeço todas as camadas da mesma maneira e já vim fechando aí com plástico filme, com o plástico transparente. Terminei aqui, pessoal, de prensar 2 bolinhos.
Eu tenho aqui em casa, desculpa a barulheira, mas é que esse meu refrigerador, ele é mais antigo, então ele é bem barulhento. Provavelmente vocês estão escutando. Eu tenho esse expositor aqui, gente, porque aqui na entrada aqui da minha casa, na primeira peça, eu montei uma confeitaria bem simples, que tem a balança ali, o caixa. Tá bem bagunçado porque a gente não tá abrindo a loja física, vamos dizer. Lá pra trás tá minha cozinha, lá, ring light, porque a gente começou abrindo em dezembro, né? Mas o meu intuito maior era montar essa areazinha aqui para ter uma área bonita, um lugar para recepcionar meus clientes mesmo, mas principalmente os que vêm pegar o bolo de encomenda, né? Porque produtos à pronta entrega, tá com o balcão sempre cheio. Eu tive alguns meses, uns 2 meses assim, mas aí acabei por enquanto optando por seguir mais nas encomendas, e aí um pouquinho mais pra frente eu vou voltar a ter o balcão cheio com produtos à pronta entrega. Então aqui tá o bolinho de 3,5 kg, que já tava pronto, eu só passei pra cá, ele tava congelado. E aqui tá um dos bolos de 6 kg, que eu já prensei e vou deixar aqui refrigerado, já liguei. E aí, por enquanto é isso. E agora eu prensei esses 2 bolos, tem mais um bolo de 6 kg, tem mais um bolo de 6 kg pra prensar. E aí, em cima do balcão tá cheio de topper que eu tava recortando. Tenho mais um bolo de 6 kg pra prensar, só que ele é com morango e eu não consegui achar morango ainda, já é sexta-feira, tardinho. Eu vou ter que sair pra procurar morango, porque eu fui no lugar, tava caríssimo, tava quase 15 reais a bandeja, então achei muito caro. E aí fui em outro lugar, tava barato, tava 9 reais a bandeja, mas um morango pior que o outro, não tinha uma bandeja que se salvasse. Os morangueiros desse tamanico e metade podre. Então eu vou ter que sair agora pra procurar morango pra esse bolo. Por isso que eu digo pra vocês que a vida confeitaria é luta. Eu adoro, mas é correria. E aí então agora eu vou me ajeitar, trocar de roupa. Talvez eu acho que eu vou até tomar um banho, pra mim ir lá atrás dos tais morangos, pra eu mostrar pra vocês a prensagem do outro bolo. Cheguei, galera, em casa. Fui lá no mercado buscar os morangos, como eu falei pra vocês. Tá, como eu falei, eu também tinha falado, tá esse barulho do meu coisa atrás aí, mas não tem o que fazer, galera. Que sofrimento pra achar morango, gente. Olha, vou contar pra vocês, fechar aqui pra ver se o barulho para um pouco. Que dificuldade, não adiantou nada porque eu vou curtir. Pra achar morango, gente do céu, tá muito difícil. Ai, olha o suador que eu tô aqui, tá 50 graus, 6 horas da tarde e o sol tá indo embora e ainda tá 1 milhão de graus Celsius. Vou mostrar os morangos pra vocês verem que não tá grande coisa, mas pelo menos a gente vai poder montar o outro bolo que eu prometi aqui nesse vídeo ainda pra vocês. Fui em vários lugares e só achei esses, não tão muito bonitos. Não é o que eu queria, mas é melhor do que não tê-los. Porque eu fui em vários lugares e os morangos estão péssimos. Acho que tá ficando já fora da época. Aí tá sendo mais difícil pra achar. Agora eu vou me recompor. Me desculpe estar toda suada, mas é que, como eu disse, tá... São 6 horas da tarde, o sol tá indo embora. Então um calor de 50 graus. Vou me recompor, tomar uma água. E volto aqui pra gente montar o último bolinho do dia. O primeiro passo, então, foi selecionar esses morangos, né, ver os que estavam bons, se tinha algum estragadinho, eu fui tirando. Vocês podem ver que os que eu tô selecionando não tão bonito, mas é que não tinha o que fazer. Se eu tirasse todos que estavam feio e branco, mais branquinho, eu ia ficar sem morango nenhum pra botar no meio do bolo. Porque simplesmente foi, assim, ó, os únicos que eu achei aqui perto de casa, eu não tinha como ir mais longe a pé. Eu já fui, eu acho que o mercado era umas 5 quadras daqui de casa, então foi assim mesmo. Depois de separar todos eles, eu venho
limpando, tirando o talinho, né, a folhinha, e se tem algum machucadinho de leve do lado, porque morango é muito sensível, então é comum que fique mais apertadinho no fundo, ele fica com um leve machucadinho, mas não é nada estragado, não tem nada ruim. Aí depois eu vim colocando a nata pra bater, que esse outro bolo, um dos bolos de 6 quilos, era o recheio nata com morango e beijinho. E só que, pessoal, essa nata era muito boa, a qualidade dela, porém eu achei ela muito firme. Eu tinha a impressão que ela já estava quase em ponto de manteiga. Eu acho que ela tinha muita gordura, eu acho que eu escolhi uma nata com um percentual de gordura muito alto. E aí eu fiquei com um pouco de receio na hora de bater, porque ela não tava com cara de quem ia pegar ponto de chantilly, tava com cara de quem já ia virar manteiga na mesma hora. Mas eu fui, né, na fé. Aí coloquei açúcar, não lembro quantas colheres de açúcar, eu devo ter colocado umas 2, 3 colheres para cada potinho. Vocês vão ver, ó, que ele tá bem firme, a nata, mas aí eu bati por um tempinho ali que eu achei que era o suficiente e desliguei. Só que eu não mostrei no vídeo, mas no momento que eu desliguei, eu percebi que já tava firmando muito essa nata. Aí eu fiz o quê? Peguei uma caixinha de creme de leite e misturei, porque eu tava com medo que ela endurecesse muito e ficasse em ponto de... Ai, travei e não conseguia lembrar do nome. Com um ponto de manteiga, eu fiquei com medo que ficasse, ó. E vocês vão perceber que eu fui colocando morango, e sim, eu botei muito morango, como eu comentei com vocês, esse bolo era pro meu padrasto. Então, se ele passasse do tamanho do peso, era até melhor, não tinha problema nenhum. Aí eu coloquei todos os morangos, ele ficou bem morangudo. E vocês podem ver, e principalmente na hora que eu for prensar ali o bolo, vocês vão perceber que... essa nata aí, eu já tô fazendo o mesmo processo, tá, pessoal? Usando a forma que eu usei mesmo pra assar, que tava com os restinhos ali de bolo, nas laterais, vim fazendo o mesmo processo. Coloca a primeira camada de massa, umedece com guaraná e vem colocando o recheio. Mas deixa eu comentar com vocês. Na hora que eu fui colocar a nata com os morangos aí como recheio de bolo, vocês vão perceber que ele ficou super molinho, que até dá a impressão de que não vai firmar e que o bolo vai ceder. Vocês vão perceber isso. Só que não, como eu comi esse bolo, porque era o aniversário, né, que eu fui, ó, vocês podem ver que ele tava bem molinho, ó. Assim, ó, a impressão que dava que tava perfeito. Só que depois que ele ficou na geladeira de um dia pro outro, e quando foi servido no aniversário, eu achei que ele passou um pouquinho, assim, do ponto. Ele não ficou cremoso que nem um chantilly como deveria, ele ficou um pouco mais firme, né? E isso não é legal, porque vocês sabem que a nata, quanto mais a gente começa a bater, ela vai chegar uma hora no ponto de chantilly, depois do ponto de chantilly vem um ponto de manteiga. Então não fica legal. Então eu percebi que ele, mesmo estando daquele jeito ali, depois de estar na geladeira, então por isso que quando vocês forem usar a nata para fazer bolo, cuidem muito relação do ponto da nata na batedeira, porque depois ele vai ainda mudar um pouco o ponto depois que ele endurecer. Aí depois de colocar então o recheio de nata com morango, eu vim colocando o meu recheio de beijinho. E sim, pessoal, eu usei o dedo ali pra ajudar a tirar da colher, porque é melhor que eu use a mão pra fazer isso do que o pé, né? Porque sempre tem alguém que vai reclamar, mas é melhor fazer com a mão do que com os pés. E é uma mão bem limpinha, e nem adianta dizer para usar luva, que isso aí, se vocês forem pesquisar, nem é higiênico usar a luva, porque é a mesma coisa, tu vai sujar a luva e tu vai sujar a mão, então só lavar a mão muito bem com água e sabão, que tá tudo certo. Aí coloquei o beijinho, como tem o coco, né, ele fica um pouquinho mais firminho, um pouquinho mais chatinho de espalhar, mas deu tudo certo. E depois da última camada de massa, umedece e já vai direto pra geladeira bem fechadinho. Bom, então é isso, pessoal, a gente já vai terminando então esse nosso primeiro vídeo de rotina na confeitaria, dia de produção. Eu já vou terminando por aqui, confesso que estou exausta, já é 7h30 da noite. Tô bem cansada, acabei de limpar a cozinha, lavar toda a louça, porque ainda tem essa parte, né? Então a gente prensou nesses 1 dia e meio, né? Não chegou a ser 2, 1 dia e meio. Então teve 2 bolinhos de 6 kg prensado, um bolinho de 13,5 kg que já estava prensado, eu só passei para embalagem. E no próximo vídeo eu mostro para vocês eu decorando os 3 bolinhos. Então quem quer ver a decoração deles, já curte esse vídeo aqui, segue o canal e fica ligado que o próximo vídeo a sair é da decoração dos bolinhos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.